Natal, mais um Natal que está chegando, e aqui nós encontramos nessa passagem, Lucas capítulo 2, verso 8 em diante, falando a respeito do nascimento de Jesus. E o relato aqui que nós encontramos é a manifestação da glória de Deus através do anjo do Senhor aos pastores que estavam ali naquela noite pastoreando os seus rebanhos. E nós vemos aqui que essa manifestação dessa gloriosa glória de Deus ali no meio daqueles pastores, há pessoas simples, esses homens que não tinham boa reputação no meio da sociedade, eram pessoas pobres, pessoas que estavam ali plena madrugada, no frio, cuidando de animais. Então, a essas pessoas que foram dadas, o Senhor deu a graça de ter essa glória, essa manifestação. E a Bíblia diz aí que eles estavam ali à noite, de repente, um anjo do Senhor desce dos céus, e ali se manifesta, e diz a Bíblia aí que a glória do Senhor, no versículo 9, brilhou ao redor daqueles pastores. Uma cena, queridos, que a Bíblia nos mostra aqui, está registrada aqui no livro de Lucas, uma cena talvez uma das mais belas que alguém já viu. E esses pastores, na sua simplicidade, mesmo muitos deles rejeitados pela sociedade, desprezados, mas foram homens que tiveram um privilégio tão grande de poder ouvir e ver toda essa manifestação de Deus. E a Bíblia diz aí que eles ficaram com temor diante de toda aquela glória. Diz aí o versículo 9, ficaram tomados de grande temor. Era algo tão esplêndido, tão maravilhoso, que veio temor no coração e na vida deles diante do esplendor da glória de Deus. Que coisa linda, queridos, é essa manifestação de Deus aqui, quando diz aí que brilhou ao redor deles, algo tão maravilhoso. É como se o céu tivesse descido ali naquela noite, naquele lugar, e toda essa manifestação trouxe temor. Mas aí diz o versículo que o anjo do Senhor disse para ele: não temais, não tenha medo, não fique com medo, não tenha medo, porque eu vos trago boa nova, eu trago uma notícia boa para vocês. Veja, queridos, que aqui diante dessa manifestação, os pastores com medo, não sabendo o que estava acontecendo, não sabendo o que era tudo aquilo, de repente eles ouvem uma voz, e essa voz dizendo para ele: não temais, não fique com medo, não temas, porque é uma notícia boa que eu trago para vocês, é algo glorioso que eu quero que vocês entendam. E aí diz aí, ainda no versículo 10, que diz aí que é de grande alegria e será para todo o povo. A notícia que o anjo estava trazendo, que aquela manifestação ali da glória de Deus era algo glorioso, gracioso, e que ia trazer grande alegria, e diz a Bíblia aí, para todo o povo, para todo o povo. E aí vem a notícia no versículo 11 dizendo: hoje vos nasceu na cidade de Davi, e ele diz, um Salvador, que é Cristo o Senhor. Veja que diante da manifestação de Deus, vem a notícia do nascimento daquele que é o Salvador, daquele que veio salvar, daquele que veio trazer libertação, daquele que veio trazer cura, que veio resgatar. E diz aí que ele é o Cristo, o prometido, aquele que as próprias escrituras já anunciavam que viria.
e ele diz aí que ele também é um Senhor, aquele que tem um governo, que reina sobre todas as coisas. Por isso que não poderia haver temor, por isso que não poderia haver medo, porque a notícia era esplêndida, era gloriosa, e estava ali anunciando justamente a vinda do Messias, aquele que viria e chegou naquela noite, chegou naquele momento. E aí o anjo disse, o anjo anuncia para eles. É interessante que diante de toda essa glória, agora vem uma simplicidade. E olha o que diz aí o versículo seguinte, quando ele anuncia que nasceu quem? O Salvador, o Cristo, e agora o Senhor. E como é que vocês vão encontrar? O anjo disse para os pastores, e ele diz aí: encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. Como que anuncia com toda aquela glória, com toda aquela majestade que foi anunciada, e agora vai para uma criança? E olha só, essa criança diz que ela está numa manjedoura envolta em faixa, algo que não era para anunciar com toda aquela glória, seria algo muito glorioso, para voltar-se agora para uma criança, mas foi justamente isso, queridos, que o relato aqui está dizendo, que aquele que é o Deus eterno, aquele que é o Filho de Deus, aquele que criou todas as coisas, ele vem no corpo de um bebê, ele vem e se faz carne, ele se coloca como um de nós, se faz homem, mas ali ainda era apenas uma criança, mas ele entrou na humanidade, ele veio para ser um de nós. E quando o anjo fala para os pastores que eles iam encontrar apenas aquela criança, e de repente, quando essa notícia que é apenas uma criança ali, aí a glória aumenta mais agora, quando no versículo 11, no versículo 13 diz que apareceu agora uma multidão de milícia celestial, e diz a Bíblia aí que agora louvando a Deus. Primeiro aparece o anjo, aquele brilho, e aí traz agora para a figura da criança, mas ao mesmo tempo vem agora algo maravilhoso, que é justamente a canção, o coral que se manifesta ali naquele local, naquele momento, e diz aí que uma multidão que não pôde ser contada, uma multidão que ninguém não tinha números para dizer. Quando existe um grande número de pessoas, ou mesmo de anjos, fala-se uma multidão, porque são muitos. E aí, naquele momento, essa multidão da milícia celestial começa louvando a Deus. Começa agora aqui um louvor, diante do anúncio do nascimento do Messias, que não é para ter medo, não é para ficar apavorado. Agora vem o louvor, a adoração, e os anjos começam a cantar. E é interessante que o cântico é algo tão fácil, tão simples, que é glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Veja que é uma canção, e uma canção simples, mas uma canção com uma profundidade, que é justamente aquilo que toda essa manifestação deveria ter, que era a glória de Deus e a paz que estava se manifestando entre os homens. Toda essa manifestação, queridos, que nós acabamos de ver aqui, ela tem um sentido, que é a glória de Deus, o próprio Deus se manifestando no meio da humanidade,
para trazer, diz aí, paz entre os homens. Paz. Primeiro, a glória de Deus. Essa glória de Deus, querido, é mostrar que todo plano de salvação, todo projeto de Deus para vir ao encontro do homem, não foi nada do homem, não é nada humano, é tudo de Deus. Por isso que toda a glória é dado a Deus, porque foi Ele que projetou, foi Ele que se manifestou, foi Ele que veio, porque não foi o homem que projetou, não é coisa de homem, é coisa de Deus. Então a glória é dado a Deus. E a paz entre os homens. Essa paz, queridos, é que quando esse Messias, esse Cristo se manifestou, Ele que veio para quebrar a barreira da separação que existia entre o homem e Deus. Esse mal que trazia e que já existia na terra desde a queda, essa separação e essa inimizade que estava entre o homem e Deus, agora é quebrado através do anúncio do Messias. Essa paz que o anjo anuncia aqui, que eles cantam ali através dessa canção, essa paz ela se manifestou porque o mal foi quebrado, a barreira foi quebrada, e aí o homem agora ele passa a ter comunhão com Deus através desse menino que nasceu, e essa manifestação que veio justamente para trazer paz. E essa paz ela se manifestou ali naquele momento, e ela tem até hoje, ela é real, porque ela está conosco, ela está em nós. Aquilo que separava-nos, aquilo que trazia o medo, aquilo que trazia insegurança nas nossas vidas, foi quebrado através da vinda de Cristo. Por isso, queridos, os anjos louvavam, cantavam, porque os anjos sabiam, essa milícia celestial sabia da grandeza do que estava acontecendo ali naquela noite. Aquele anjo quando anuncia, essa milícia quando começa a cantar e começa a louvar a Deus e começa dizendo agora a paz entre os homens, essa canção, esse louvor, essa adoração é de quem sabia o que estava acontecendo. Eles, essa milícia e o anjo sabia justamente o que estava se manifestando naquele momento. O Deus se encarnou em um bebê, tão frágil, tão pequeno, mas estava ali, num lugar tão simples, apenas o pai, a mãe, ninguém mais, apenas os dois e aquele bebê. Mas estava ali o Criador, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso que deixou a sua glória e veio até nós e se manifestou na simplicidade de uma criança, de um bebê, de um recém-nascido, nascido ali, colocado numa manjedoura, num lugar simples, no meio de animais, e que se manifestou a pessoa simples, toda aquela glória, todo aquele esplendor, e que até hoje a humanidade comemora, que é o Natal. Há 2000 anos atrás, essa glória se manifestou justamente para tirar o medo, a insegurança e tirar o mal que separa o homem de Deus. Por isso, queridos, a glória que se manifestou ali foi de louvor, foi de honra, foi de glória ao Criador, ao Deus eterno. E aí diz aí a palavra do Senhor no versículo 15, que ausentando os anjos, diz a Bíblia aí que os pastores olharam para o outro e diz: agora nós vamos até Belém, tudo aquilo que o Senhor nos deu a conhecer, agora nós vamos até Belém. E a Bíblia diz que eles foram, versículo 16, apressadamente acharam ali apenas Maria e José,
e aquela criança deitada, justamente como o anjo tinha avisado. Eles encontraram apenas na simplicidade de Maria, na simplicidade de José, uma criança, e na simplicidade do local. Mas a Bíblia diz aí que naquele momento, versículo 17, eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito daquele menino. Eles divulgaram, e a Bíblia diz que todos se admiravam, inclusive Maria e José, que mesmo já sabendo quem era aquela criança, a Bíblia diz aí que Maria guardava essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores, a Bíblia diz aí que eles voltaram, agora glorificando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Veja, queridos, que o louvor e a gratidão se manifesta não só ali na vida, não só nos anjos, na milícia, mas agora também nos pastores, também na vida de Maria, na vida de José. E não é diferente hoje, quando essa manifestação da glória de Deus, ela entra na nossa vida, ela entra na nossa casa. Há também a manifestação de glória, de gratidão, de louvor ao Senhor, porque nós hoje, mesmo depois de 2000 anos, nós temos a graça de podermos não contemplar o que os anjos contemplaram, mas pela fé, acreditar nessa verdade que está aqui na Bíblia, e também nos alegrarmos cantando e adorando e louvando o nome do Senhor. Essa manifestação, ela veio para mudar a história da humanidade. Ela veio justamente, Cristo veio nesse mundo, e toda essa história que está contada aqui, ela veio para trazer sentido à nossa vida. Porque a nossa vida, querido, ela não tem sentido se nós não entendermos a mensagem do Natal. Se a mensagem de Natal for apenas o que o mundo está oferecendo, que é a troca de presente, que é os banquetes, que é o momento em ceia, que é esse momento de apenas trocar presente, ou mesmo ir para as compras, se o Natal ficar limitado a apenas isso aí, essa paz que os anjos anunciaram não vai acontecer, porque as pessoas vão viver o momento de Natal, vão desejar um feliz Natal, vão ganhar presente, vão beber, vão farrear, mas depois é algo passageiro, é algo que acaba, é algo que fica sem sentido, e essa paz não vai estar no coração daqueles que não entendem e não compreendem o Evangelho. O Evangelho é boas novas. O Evangelho trouxe para nós o Natal, e esse Natal que se manifestou há 2000 anos atrás, e que hoje nós podemos comemorar, é para mostrar para nós que nós recebemos o presente de Deus, o maior presente que alguém poderia receber. A humanidade recebeu quando Cristo se manifestou ali em Belém da Judéia. Naquela noite nasceu aquela criança, o presente de Deus, um presente que para muitos não tem muito valor, não tem muito sentido. Sabe por quê, queridos? Porque o presente está fechado, embrulhado, não foi aberto. Imagine você, talvez você vai receber um presente, ou vai dar um presente, e se você receber um presente e não abrir esse presente, o que você vai desfrutar do presente? Se ele vai estar embrulhado, você não sabe o que está lá dentro daquela caixa, daquele embrulho. Se você entregar o presente, a pessoa que receber também não abrir, também não vai saber, não vai desfrutar. De repente é algo que a pessoa está precisando, de repente é algo que a pessoa está necessitada, mas se não abrir, vai ficar fechado. Cristo Jesus, para muitos, está como um presente fechado, não foi aberto,
As pessoas ouvem falar, mas não desfrutam dessa paz, não desfrutam do louvor, da adoração, da alegria, porque o presente está fechado. Aqueles anjos, querido, a Bíblia diz que eles voltaram, então, aliás, os pastores voltaram glorificando a Deus, louvando a Deus. Os anjos já conheciam, a milícia celestial já sabia quem era que estava ali naquela manjedoura. Por isso que eles desceram e vieram glorificando, exaltando e bendizendo e dizendo glórias a Deus. Mas aqueles anjos, eles foram conferir, eles foram até lá, e quando encontraram aquela criança, e ali eles conversaram com José e Maria, com certeza eles contaram para eles, para os pais também devem ter contado também como aquela criança chegou até eles, e diante desse abrir desse presente, que aqueles pastores abriram, eles agora saem glorificando a Deus. Eles saem agora exaltando a Deus e anunciando, proclamando, e a Bíblia diz que todos que ouviam se alegravam. A Bíblia diz que todos ficavam admirados pelo que os pastores estavam anunciando. Queridos, não tem como nós recebermos esse presente e não haver louvor. Não tem como nós recebermos esse presente e ficarmos com medo, vivendo uma vida de medo, de insegurança, de incerteza. Não tem como nós receber esse presente e continuarmos oprimidos, sem vida. Não tem como. Esse presente ele veio para trazer libertação, para trazer cura, para trazer vida, para trazer comunhão, para trazer restauração. O Natal foi o maior presente que a humanidade recebeu. Mas se nós não entendermos, se nós não compreendermos, nós não vamos receber o que esses pastores receberam. Eles receberam e saíram agora proclamando, divulgando, anunciando. Tem que fazer parte da nossa vida isso também, queridos. Essa verdade, ela tem que estar em nós. Se você não tem prazer de falar do Evangelho, se você não tem prazer de buscar e adorar o Senhor, de louvar o Senhor, tem algo errado. Tem algo errado, e não é com o Evangelho, e não é com a manifestação de Deus, é com você, meu irmão. Se nós ainda não temos essa alegria de divulgar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, tem algo errado, e não é com a palavra de Deus, é com você, é comigo. Se eu não estou anunciando, se eu não estou me alegrando, eis que trago-vos boa nova de grande alegria. Cadê essa alegria? Ficou só com os pastores? Foi só com os pais? Não, é para hoje, é para a igreja, para você, é para mim. Essa alegria, ela tem que estar em nós. Agora, se você não está vivendo isso, amado, abra. E como é que nós abrimos esse presente? As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus. O meio está aqui. Boas novas do Evangelho. Jesus se manifestou, está aqui a palavra de Deus para nós estudarmos, para nós meditarmos, porque é assim que nós vamos estar abrindo esse presente e recebendo todo o conselho que o conselheiro maravilhoso, como disse Isaías, que acabamos de ler. Deus se manifestou, Deus veio até a terra, Cristo Jesus desceu para trazer alegria.
para trazer paz, para trazer vida, para trazer comunhão. Para trazer comunhão. Eu já contei aqui, eu quero repetir essa história. O irmão Pacheco trabalhou no regional, e ele compartilhou uma vez que uma das datas que dá mais pessoas machucadas, feridas, com brigas, é essa data do Natal, lá nos hospitais. Não é só no regional do Tucuruí não, é nos hospitais, porque as pessoas, elas se encontram, né, as famílias, nesse período de Natal, mas aí não é Cristo que é comemorado a festa da bebida, da comida, e aí daqui a pouco vem as brigas. Isso às vezes é com o vizinho, isso às vezes é com os familiares, e muitos deles vão parar no hospital, e quando não para, no cemitério, porque o Cristo do Natal não está sendo vivido, porque o Cristo do Natal, esse da Bíblia, não está presente, não está na vida das pessoas. É uma pena, querido. Pessoas às vezes vêm de tão longe, marca para vir passar o Natal com a família, ou às vezes vai daqui para passar o Natal com um familiar tão distante, prepara, gasta dinheiro, faz toda uma viagem, e aí chega lá, confusão, intriga. Quantas festas, quantos passeios não são destruídos? Por quê? Porque o príncipe da paz, aquele que o anjo e a milícia celestial anunciou, não está sendo vivido pela humanidade. Mas nós estamos aqui nessa noite, diante dessa palavra, diante dessa verdade, que o anjo diz: não temas, não tenha medo, não saia daqui com medo, não viva com medo, não tenha medo do amanhã. Amanhã pertence ao Senhor, amanhã pertence ao Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, é nele que nós temos que descansar. E abrindo cada dia esse presente, e aprendendo com Cristo, nós vamos louvar, nós vamos ter alegria. E a alegria, queridos, ela vai sair dos nossos lábios, porque não tem como uma pessoa que recebeu o presente de Deus e ficar de boca fechada. Os anjos louvaram, os pastores louvaram, e todos aqueles que já encontraram, que já receberam esse presente, louvam também. Tem prazer em louvar, tem prazer em adorar, tem prazer de estar adorando e glorificando o Senhor. Não tem como, porque isso faz parte. E a proclamação, veja que o anjo proclamou, veja que houve uma proclamação, e os pastores fizeram o mesmo. Diz aí o versículo 17: e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Eles divulgaram, não ficaram calados, eles foram, anunciaram, proclamaram, e olha o resultado. E todos, versículo 18, os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Quem é que estava referindo? Quem é que estava proclamando? Os pastores, meus amados, porque eles estavam ali abatidos, eles estavam ali numa madrugada, eles estavam ali sem expectativa de nada de mudança na vida deles. De repente se manifesta essa glória, e essa glória muda toda a história daqueles pastores, e agora eles passam a anunciar, eles passam agora a proclamar essas maravilhas. Querido, se isso não está acontecendo na sua vida, se você não tem
tem ânimo para falar de Jesus, se você não tem ânimo para glorificar a Deus, tem alguma coisa errada com você. Com você. Abra os olhos. Esse Natal vai ser mais um Natal sem vida, sem alegria, sem prazer, sem sentido. Não, não. O Natal de Cristo, ele veio porque é boa nova. É boa nova. É a salvação. O Salvador desceu do céu, se encarnou, esteve aqui, se tornou um de nós. Na simplicidade, o glorioso veio até nós. Para quê? Para trazer vida, para trazer e fazer sentido a sua vida. Sua vida não tem sentido se não for vivendo como viveu e como se manifestou aqueles pastores. Não tenha medo. Não tenha medo. E o amanhã pertence ao Senhor. Que os seus lábios possam proclamar a glória de Deus e o anúncio dessa boa nova. Que você seja o portador. Aí você vai dizer, mas eu, sim, os pastores foram. Os pastores, aqueles homens simples que cuidavam de animais. Mas quando se fala, quando se anuncia esse Salvador, não importa se é uma criança, não importa quem é. Quando é com vida, não é da boca para fora, as pessoas vão perceber. Aqueles pastores, eles estavam radiantes. Por que estavam contagiando? Por que as pessoas admiravam aqueles pastores ao proclamar? Porque neles estava algo vivido por eles estavam vivendo aquilo ali, meu irmão. Eles estavam vivendo algo tremendo naquele momento. E quando nós vivemos isso, nós também vamos contagiar as pessoas. As pessoas vão perceber isso em nós. Sexta-feira, toda sexta-feira, no final do treinamento na academia, a gente pega a Bíblia lá e ora, reúne o pessoal. E nessa sexta-feira eu estava apressado para ir embora, por causa do comércio. Eu ia saindo, estava na porta. Aí a moça falou assim: não vai ter oração hoje? Aí eu falei: vai, chama a turma aí que nós vamos orar agora. E ela foi, chamou o pessoal, nós lemos a Bíblia e oramos ali.